nome é Marcelo Romano, sou pesquisador da Embrapa Mandioca e Fruticultura, que fica no estado da Bahia, em Cruz das Almas. A gente trouxe para o Show Rural 2020 um sistema de plantio de mandioca em fileiras duplas. Esse plantio de mandioca em fileiras duplas foi desenvolvido durante muitos anos no Nordeste e hoje então a gente está apresentando aqui para a região sul, que a gente acha que ele tem muito a contribuir para a agricultura familiar, principalmente para a agricultura familiar agroecológica, porque ele tem no seu princípio a diversificação de cultura como um princípio aí de aumento de estabilidade do ambiente, de equilíbrio do ambiente, de produtividade e rendimento para o agricultor. Então, nesse caso aqui, a gente faz o seguinte: a gente planta as mandiocas em fileira dupla, né? 2 linhas de mandioca espaçadas de meio metro, na linha meio metro até 0,80. E entre as fileiras duplas a gente deixa um espaço de 2 metros e depois a gente tem mais 2 linhas de mandioca e assim vai. Um espaço de 2 metros, 2 linhas de mandioca. Esse então é a base do sistema de fileiras duplas. Nesse intervalo de 2 metros eu posso colocar diversas culturas intercalares, né? Nesse caso aqui a gente tem o milho, depois a gente vai mostrar o feijão ou uma adubação verde, mas poderia estar colocando diversas culturas intercalares, né? Qual que é o benefício disso, né? Além de você ter uma renda extra com a cultura intercalar, você tem benefícios ambientais muito importantes. Por quê? A mandioca é uma cultura que demora a se estabelecer, a cobrir o solo. E uma cultura intercalar vai estar cobrindo o solo mais rapidamente, evitando erosão. Além disso, facilita o manejo de plantas daninhas na mandioca, que é um problema sério na cultura da mandioca, que é o manejo de plantas invasoras. Benefício, rotação. A mandioca não gosta de ser plantada sempre na mesma área. Então, quando você tem uma cultura intercalar, você pode rodar. Onde era milho, vira mandioca. Onde era mandioca, vira milho, vira feijão, vira outra cultura. Então, é uma rotação. Além disso, é a atração de inimigos naturais e outros benefícios que a gente vai comentar em termos de produção, né? Nesse caso aqui, a gente colocou uma população de milho com 2 linhas, uma população de 32 mil plantas por hectare, né? E aí, a gente tem aqui o milho QPM, um milho rico em proteína, né? Proteínas especiais que normalmente o milho não traz, que é o triptofano e a metionina, e um milho apropriado para alimentação animal, um milho variedade que pode ser multiplicado pelo agricultor. Nesse caso aqui, 32 mil plantas por hectare nesse arranjo de fileira dupla com mandioca. Se cada espiga dessa aqui der 100 gramas, o agricultor tira aí 3.200 quilos, cerca de 50 sacos, sem prejudicar a mandioca que está na sua densidade normal. Mais um reforço para a mandioca. A mandioca gosta de quê? De luz. Nesse caso aqui a gente tem o quê? Um efeito de borda. As mandiocas todas elas são consideradas plantas de borda e a gente sabe que as plantas de borda numa lavoura de mandioca são aquelas sempre que crescem mais, que produzem mais, né? Vamos passar aqui para a gente ver o feijão. No caso do feijão, a gente pode estar colocando 3 fileiras de feijão, né? Espaçadas de meio metro. Isso aí dentro de uma área aí a gente vai ter uma quantidade de feijão que a gente pode ser viável economicamente para o agricultor, muito interessante. Nesse caso aqui a gente colocou o BRS Stay, uma variedade preta de 85 a 95 dias de ciclo, e nós colhemos aqui nessa parcela 3,2 kg, uma parcela pequena, que extrapolada por 1 hectare de área de 10 mil metros quadrados, a gente tem uma produtividade, um rendimento de 35 sacos de feijão, sem prejudicar a mandioca. Na verdade, beneficiando a mandioca, porque a gente tem os resíduos dessa produção de feijão, né? Então, outra opção que a gente está aqui mostrando é a adubação verde, né? Então, a adubação verde tem diversos benefícios, né? Entre eles, aí o principal, quando a gente usa uma leguminosa, é o que? É a adição de nitrogênio ao solo, né? Junto a essa matéria orgânica que é do corte do adubo verde. Então, nesse caso aqui, a gente trabalhou com feijão de porco, uma leguminosa que tem uma associação, uma fixação biológica muito eficiente, e nos nossos cálculos, então, estaria adicionando com esse feijão de porco plantado na entrelinha cerca aí de 100 kg de nitrogênio por hectare, né? Isso representa 4 sacos de ureia que o agricultor pode estar economizando, adicionando então esse nitrogênio ao solo via adubação verde.
Então a gente pode trabalhar tanto mandioca de meva, como a gente tem aqui, mandioca branca, de raiz branca, de polpa amarela, ou mandioca de indústria. Isso independe a finalidade, o fim da mandioca. Para todos os tipos de aplicação dessa mandioca, tem vantagem o sistema de plantio em fileira dupla. Detalhe, para plantio com milho, no mesmo dia a gente deve estar plantando a mandioca e o milho. Para feijão, até 30 dias do plantio da mandioca a gente deve plantar o feijão para que esse benefício desse consórcio seja o máximo, o melhor possível, né? Mandioca também um detalhe, quanto mais ereta essa mandioca, mais linheira que a gente chama popularmente aí, melhor é para o consórcio, porque ela vai estar sombreando menos a entrelinha, né? Então a gente acha que esse sistema aqui pode contribuir muito para o produtor de mandioca, principalmente aquele agroecológico, orgânico, que tem no seu princípio a diversificação de cultura como a base da sustentabilidade da propriedade. É isso aí, muito obrigado, sejam bem-vindos.